Capítulo 6º. Da defesa do consumidor. Artigo 263. Cabe ao poder público, com a participação da comunidade e na forma da lei, promover a defesa do consumidor, mediante: inciso 1º, adoção de política governamental própria. Inciso 2º, pesquisa, informação e divulgação de dados de consumo, junto a fabricantes, fornecedores e consumidores. Inciso 3º, atendimento, orientação, conciliação e encaminhamento do consumidor por meio de órgãos competentes, incluída a assistência jurídica, técnica e administrativa. Inciso 4º, conscientização do consumidor, habilitando para o exercício de suas funções no processo econômico. 5º, proteção contra a publicidade enganosa. 6º, incentivo ao controle de qualidade de bens e serviços. 7º, fiscalização de preços, pesos e medidas. Inciso 8º, estímulo a ações de educação sanitária. 9º, esclarecimento ao consumidor acerca do preço máximo de venda de bens e serviços, quando tabelados ou sujeitos a controle. Inciso 10, proteção de direitos dos usuários de serviços públicos. Artigo 264. O poder público adotará medidas necessárias à defesa, promoção e divulgação dos direitos do consumidor, em ação coordenada com órgãos e entidades que tenham estas atribuições, na forma da lei. Artigo 265. O poder público, na forma da lei, adotará medidas para: inciso 1º, esclarecer o consumidor acerca dos impostos que incidam sobre bens e serviços. Inciso 2º, assegurar que estabelecimentos comerciais apresentem seus produtos e serviços com preços e dados indispensáveis à decisão consciente do consumidor. Inciso 3º, garantir os direitos assegurados nos contratos que regulam as relações de consumo, vedado qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor. Inciso 4º, garantir o acesso do consumidor a informações sobre ele existentes em bancos de dados, cadastros, fichas, registros de dados pessoais e de consumo, vedada a utilização de qualquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito, quando consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos. Artigo 266. O Sistema de Defesa do Consumidor, integrado por órgãos públicos das áreas de saúde, alimentação, abastecimento, assistência judiciária, crédito, habitação, segurança, educação e por entidades privadas de defesa do consumidor, terá atribuições e composição definidas em lei. Parágrafo único. O poder público adotará medidas de descentralização dos órgãos que tenham atribuições de defesa do consumidor. Capítulo 7º. Da criança e do adolescente. Artigo 267. É dever da família, da sociedade e do poder público assegurar à criança e ao adolescente, nos termos da Constituição Federal, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, constrangimento, vexame, crueldade e opressão. Parágrafo 1º. O poder público, por meio de ação descentralizada e articulada com entidades governamentais e não governamentais, viabilizará: inciso 1º, o atendimento à criança e ao adolescente, em caráter suplementar, mediante programas que incluam sua proteção, garantindo-lhes a permanência em seu próprio meio. Inciso 2º, cumprimento da legislação referente ao direito à creche, estabelecendo formas de fiscalização da qualidade do atendimento a crianças, bem como sanções para os casos de inadimplemento. Inciso 3º, condições para que a criança ou adolescente, arrimo de família, possa conciliar tais obrigações com a satisfação de suas necessidades lúdicas, de saúde e educação. Inciso 4º, o direito de cidadania de criança e adolescente órfãos, sem amparo legal de pessoas por elas responsáveis, com ou sem vínculo de parentesco. 5º, o atendimento à criança em horário integral nas instituições educacionais. Acrescentado o inciso 6º ao parágrafo 1º do artigo 267 pela Emenda à Lei Orgânica nº 77, de 23 de abril de 2014, DODF de 25 de abril de 2014. 6º, o cumprimento da legislação referente ao atendimento socioeducativo, garantindo-se o respeito aos direitos humanos e a doutrina da proteção integral.
Parágrafo 2º. A proteção à vida é feita mediante a efetivação de política social pública, que resguarde o respeito à vida desde a concepção, bem como ampare o nascimento e desenvolvimento da criança em condições dignas de sobrevivência. Acrescentado parágrafo 3º ao artigo 267 pela Emenda à Lei Orgânica do DF nº 81, de 31 de julho de 2014, DODF de 12 de agosto de 2014. Parágrafo 3º. O Distrito Federal estimula, mediante incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, o acolhimento ou a guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Artigo 268. As ações à infância e adolescência serão organizadas, na forma da lei, com base nas seguintes diretrizes. Inciso 1º. Descentralização do atendimento. Inciso 2º. Valorização dos vínculos familiares e comunitários. Inciso 3º. Atendimento prioritário em situações de risco, definidas em lei. Inciso 4º. Participação da sociedade na formulação de políticas e programas, bem como no acompanhamento de sua execução, por meio de organizações representativas. Artigo 269. O poder público apoiará a criação de associações civis de defesa dos direitos da criança e adolescente, que busquem a garantia de seus direitos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acrescentado o artigo 269-A pela Emenda à Lei Orgânica nº 76, de 23 de abril de 2014, DODF de 25 de abril de 2014. Artigo 269-A. O poder público manterá o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, com dotação mínima de 0,3% da receita tributária líquida. Parágrafo único. É vedado o contingenciamento ou remanejamento dos recursos destinados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Capítulo 8º. Do idoso. Artigo 270. É dever da família, da sociedade e do poder público garantir o amparo a pessoas idosas e sua participação na comunidade, defender sua dignidade, bem-estar e o direito à vida, bem como colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Acrescenta parágrafo único ao artigo 270, pela Emenda número 42 de 2005, de 19 de julho de 2005. Parágrafo único. Entende-se por idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 271. O poder público incentivará as entidades não governamentais, sem fins lucrativos, atuantes na política de amparo e bem-estar do idoso, devidamente registradas nos órgãos competentes, subvencionando-as com auxílio financeiro e apoio técnico, na forma da lei. Artigo 272. O poder público assegurará a integração do idoso na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar, na forma da lei, especialmente quanto, inciso 1º, ao acesso a todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos, bem como a reserva de áreas em conjuntos habitacionais destinados à convivência e lazer. Inciso 2º, a gratuidade do transporte coletivo urbano para os maiores de 65 anos, vedada a criação de qualquer tipo de dificuldade ou embaraço ao beneficiário, e a progressiva extensão desse direito às pessoas com idade entre 60 e 64 anos, na forma da lei. Inciso 3º, a criação de núcleos de convivência para idosos. Inciso 4º, ao atendimento e orientação jurídica no que se refere a seus direitos. 5º, a criação de centros destinados ao trabalho e experimentação laboral e programas de educação continuada, reciclagem e enriquecimento cultural. 6º, a preferência no atendimento em órgãos e repartições públicas. Capítulo 9. Dos portadores de deficiência. Artigo 273. É dever da família, da sociedade e do poder público assegurar a pessoas portadoras de deficiência a plena inserção na vida econômica e social e o total desenvolvimento de suas potencialidades. Artigo 274. O poder público garantirá o direito de acesso adequado a logradouros e edifícios de uso público pelas pessoas portadoras de deficiência, na forma da lei, que disporá quanto a normas de construção, observada a legislação federal.
Parágrafo 1º. As empresas de transporte coletivo garantirão a pessoas portadoras de deficiência facilidade para a utilização de seus veículos. Parágrafo 2º. O poder público reservará, em estacionamentos públicos, vagas para veículos adaptados para portadores de deficiência. Artigo 275. O poder público disporá sobre linhas de crédito das entidades ou instituições financeiras, vinculadas ao Distrito Federal, destinadas a pessoas carentes e portadoras de deficiência para a aquisição de equipamentos de uso pessoal que permitam correção, diminuição e superação de suas limitações. Capítulo 10. Da mulher, do negro e das minorias. Artigo 276. É dever do poder público estabelecer políticas de prevenção e combate à violência e à discriminação, particularmente contra a mulher, o negro e as minorias, por meio dos seguintes mecanismos. Inciso 1º. Criação de delegacias especiais de atendimento à mulher vítima de violência e ao negro vítima de discriminação. Inciso 2º. Criação e manutenção de abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. Inciso 3º. Criação e execução de programas que visem a coibição da violência e a discriminação sexual, racial, social ou econômica. Inciso 4º. Vedação da adoção de livro didático que dissemine qualquer forma de discriminação ou preconceito. 5º. Criação e execução de programas que visem a assistir gestantes carentes, observado o disposto no artigo 123, parágrafo único. Incluído o inciso 6º, emenda à Lei Orgânica nº 16, de 30 de maio de 1997, publicada no DODF de 18 de junho de 1997. 6º, incentivo e apoio às comemorações das datas importantes para a cultura negra. Artigo 277. As empresas e órgãos públicos situados no Distrito Federal que, comprovadamente, discriminem a mulher nos procedimentos de seleção, contratação, promoção, aperfeiçoamento profissional e remuneração, bem como por seu estado civil, sofrerão sanções administrativas, na forma da lei. Parágrafo único. Aplicam-se as sanções referidas neste artigo a empresas e órgãos públicos que exijam documento médico para controle de gravidez ou fertilidade. Capítulo 11. Do Meio Ambiente. Artigo 278. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo único. Entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Artigo 279. O poder público, assegurada a participação da coletividade, zelará pela conservação, proteção e recuperação do meio ambiente, coordenando e tornando efetivas as ações e recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos dos órgãos da administração direta e indireta, e deverá, vide Lei Complementar nº 827, 2010. Inciso 1º. Planejar e desenvolver ações para a conservação, preservação, proteção, recuperação e fiscalização do meio ambiente. Inciso 2º. Promover o diagnóstico e zoneamento ambiental do território, definindo suas limitações e condicionantes ecológicas e ambientais para a ocupação e uso dos espaços territoriais. Inciso 3º. Elaborar e implementar o plano de proteção ao meio ambiente, definindo áreas prioritárias de ação governamental. Inciso 4º. Estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. 5º. Estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental para a aferição e monitoramento dos níveis de poluição do solo, subsolo, do ar, das águas e acústica, entre outras. 6º. Exercer o controle e o combate da poluição ambiental. 7º. Estabelecer diretrizes específicas para a proteção de recursos minerais, no território do Distrito Federal. Inciso 8º. Estabelecer padrões de qualidade ambiental a ser obedecidos em planos e projetos de ação, no meio ambiente natural e construído.
Nono, implantar sistema de informações ambientais, comunicando sistematicamente à população dados relativos à qualidade ambiental, tais como níveis de poluição, causas de degradação ambiental, situações de risco de acidentes e presença de substâncias efetiva ou potencialmente danosas à saúde. Inciso 10. Promover programas que assegurem progressivamente benefícios de saneamento à população urbana e rural. Inciso 11. Implantar e operar sistema de monitoramento ambiental. 12. Licenciar e fiscalizar o desmatamento ou qualquer outra alteração da cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada, bem como a exploração de recursos minerais. 13. Promover medidas judiciais e administrativas necessárias para coibir danos ao meio ambiente, responsabilizados os servidores públicos pela mora ou falta de iniciativa. Inciso 14. Colaborar e participar de planos e ações de interesse ambiental em âmbito nacional, regional e local. Inciso 15. Condicionar a concessão de benefícios fiscais e creditícios a pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos cujas obrigações ambientais ainda estejam pendentes ao compromisso de quitação dessas obrigações. Inciso 16. Estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas em áreas degradadas, com o objetivo de proteger especialmente encostas e recursos hídricos, bem como manter índices mínimos de cobertura vegetal original necessários à proteção da fauna nativa. Inciso 17. Avaliar e incentivar o desenvolvimento, produção e instalação de equipamentos, bem como a criação, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental. Inciso 18. Conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas ao meio ambiente. Inciso 19. Garantir a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância de atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental. Inciso 20. Avaliar níveis de saúde ambiental, promovendo pesquisas, investigações, estudos e outras medidas necessárias. Inciso 21. Identificar, criar e administrar unidades de conservação e demais áreas de interesse ambiental, estabelecendo normas a serem observadas nestas áreas, incluídos os respectivos planos de manejo. Inciso 22. Promover a educação ambiental, objetivando a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 23. Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação ao meio ambiente, bem como adotar medidas preventivas ou corretivas e aplicar sanções administrativas pertinentes. Artigo 280. As terras públicas, consideradas de interesse para a proteção ambiental, não poderão ser transferidas a particulares, a qualquer título. Vide Lei Complementar nº 827, 2010. Artigo 281. O poder público poderá estabelecer restrições administrativas de uso de áreas privadas para fins de proteção a ecossistemas. Artigo 282. Cabe ao poder público estabelecer diretrizes específicas para a proteção de mananciais hídricos, por meio de planos de gerenciamento, uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e subbacias hidrográficas, que deverão dar prioridade à solução de maior alcance ambiental, social e sanitário, além de respeitar a participação dos usuários. Parágrafo único. Cabe ao órgão ambiental do Distrito Federal a gestão do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Artigo 283. O órgão ambiental do Distrito Federal deverá divulgar, a cada semestre, relatório de qualidade da água distribuída à população. Artigo 284. Os recursos hídricos do Distrito Federal constituem patrimônio público. Parágrafo 1º. É dever do governo do Distrito Federal, do cidadão e da sociedade zelar pelo regime jurídico das águas, devendo o poder público disciplinar. Inciso 1º. O uso racional dos recursos hídricos para toda a coletividade. Inciso 2º. A proteção das águas contra ações ou eventos que comprometam a utilização atual e futura, bem como a integridade e renovação física, química e biológica do ciclo hidrológico. Inciso 3º. Seu controle, de modo a evitar ou minimizar os impactos danosos causados por eventos meteorológicos. Inciso 4º. A utilização das águas para abastecimento público, piscicultura, pesca e turismo.
5º, a exploração racional dos depósitos naturais de água, águas subterrâneas e afluentes. Parágrafo 2º compete ao Distrito Federal para assegurar o disposto neste artigo. Inciso 1º instituir normas de gerência e monitoramento dos recursos hídricos no seu território. Inciso 2º adotar a bacia hidrográfica como base unitária de gerenciamento, considerado o ciclo hidrológico em todas as suas fases. Inciso 3º cadastrar, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de atividades de pesquisa ou exploração de recursos hídricos concedidas ou efetuadas pela União. Parágrafo 3º a exploração de recursos hídricos no Distrito Federal não poderá comprometer a preservação do patrimônio natural e cultural do seu território. Artigo 285. Incumbe ao poder público estabelecer normas, padrões e parâmetros para prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão do solo em quaisquer de suas formas, bem como fixas as medidas necessárias a seu manejo, respeitada sua vocação quanto à capacidade de uso. Artigo 286. O Distrito Federal, de comum acordo com a União, zelará pelos recursos minerais de seu território, fiscalizando a exploração de jazidas e estimulando estudos e pesquisas de solos, geológicas e de tecnologia mineral. Artigo 287. O poder público manterá a permanente fiscalização e controle da emissão de gases e partículas poluidoras produzidas pelas fontes estacionárias e não estacionárias, obrigatório nessas atividades o uso de equipamentos antipoluentes. Artigo 288. O poder público estimulará a eficiência energética e a conservação de energia, incluída a utilização de fontes alternativas não poluidoras. Artigo 289. Cabe ao poder público, na forma da lei, exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para construção, instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente, ao qual se dará publicidade, ficando à disposição do público por no mínimo 30 dias antes da audiência pública obrigatória. Parágrafo 1º Os projetos de parcelamento do solo no Distrito Federal terão sua aprovação condicionada à apresentação de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, para fins de licenciamento. Parágrafo 2º Quando da aprovação pelo poder público de projeto de parcelamento do solo, o respectivo licenciamento constará do ato administrativo de aprovação, com as limitações administrativas, caso existam. Parágrafo 3º O estudo prévio de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar, cujos membros deverão ser cadastrados no órgão ambiental do Distrito Federal. Parágrafo 4º A execução das atividades referidas no caput dependerá de prévio licenciamento pelo órgão ambiental, sem prejuízo de outras licenças exigidas por lei. Parágrafo 5º Poderá ser exigido estudo de impacto ambiental e respectivo relatório em empreendimento ou atividades já instaladas, a qualquer tempo, na hipótese de realização de auditoria ambiental. Incluído o parágrafo 6º, emenda à Lei Orgânica nº 22, de 13 de dezembro de 1997, publicada no DODF de 26 de dezembro de 1997, parágrafo 6º na aprovação de projetos de parcelamento do solo para fins urbanos com área igual ou inferior a 60 hectares, ou com área igual ou inferior a 100 hectares no caso de projetos urbanísticos de habitação de interesse social com pequeno potencial de impacto ambiental, e de parcelamento do solo com finalidade rural com área igual ou inferior a 200 hectares cuja fração mínima corresponda à definida nos planos diretores, o órgão ambiental pode substituir a exigência de apresentação de estudo de impacto ambiental e do respectivo relatório prevista no parágrafo 1º pela avaliação de impacto ambiental definida em lei específica ou pelo licenciamento ambiental simplificado, referentes, entre outros fatores, às restrições ambientais, a capacidade de abastecimento de água, as alternativas de esgotamento sanitário e de destinação final de águas pluviais, mantida a obrigatoriedade da realização de audiência pública.
Acrescentado o parágrafo 7º ao artigo 289 pela Emenda à Lei Orgânica nº 75, de 23 de abril de 2014, DORF de 25 de abril de 2014. Parágrafo 7º para fins de licenciamento ambiental de projetos de parcelamento do solo em imóveis rurais de propriedade da administração pública direta ou indireta, com o objetivo de regularizar a situação fundiária de ocupações consolidadas em consonância com as definições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, o órgão ambiental substituirá a exigência de apresentação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental prevista no parágrafo 1º pelo Relatório de Controle Ambiental, RCA, e pelo Plano de Controle Ambiental, PCA. Artigo 290. O poder público estabelecerá, na forma da lei complementar, tributação das atividades que utilizem recursos ambientais e impliquem significativa degradação ambiental. Artigo 291. Os projetos com significativo potencial poluidor, após a realização do estudo de impacto ambiental e da audiência pública, serão submetidos à apreciação do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal. Artigo 292. As pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, que exerçam atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, temporárias ou permanentes, são responsáveis, direta ou indiretamente, pela coleta, acondicionando, tratamento, esgotamento e destinação final dos resíduos produzidos. Parágrafo único. O poder público promoverá o controle e avaliação de irregularidades que agridam ao meio ambiente e, na forma da lei, exigirá a adoção das medidas corretas necessárias e aplicará as penalidades cabíveis aos responsáveis. Artigo 293. O processamento, controle e destinação de resíduos rurais e urbanos obedecerão a normas previstas na legislação local de proteção ambiental, sem prejuízo dos demais dispositivos legais indicentes. Parágrafo 1º. O poder público implementará política setorial com vistas à coleta seletiva, transporte, tratamento e disposição final de resíduos urbanos, com ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem. Parágrafo 2º. É vedado, no território do Distrito Federal, lançar esgotos hospitalares, industriais, residenciais e de outras fontes, diretamente em cursos ou corpos d'água, sem prévio tratamento. Parágrafo 3º. Cabe ao poder público regulamentar a permissão para uso dos recursos naturais como via de esgotamento dos dejetos citados no parágrafo 2º, após conveniente tratamento, controle e avaliação dos teores poluentes. Artigo 294. É vedada a implantação de aterros sanitários próximos a rios, lagos e demais fontes de recursos hídricos, respeitado o afastamento mínimo definido, em cada caso específico, pelo órgão ambiental do Distrito Federal. Artigo 295. As unidades de conservação, os parques, as praças, o conjunto urbanístico de Brasília, objeto de tombamento e patrimônio cultural da humanidade, bem como os demais bens imóveis de valor cultural, são espaços territoriais especialmente protegidos e sua utilização far-se-á na forma da lei. Parágrafo 1º. Cabe ao poder público estabelecer e implantar controle da poluição visual no Distrito Federal, de modo a assegurar a preservação da estética dos ambientes. Parágrafo 2º. Na criação pelo poder público de unidades de conservação, serão alocados recursos financeiros, estabelecidos prazos para regularização fundiária, demarcação, zoneamento e implantação da estrutura de fiscalização. Parágrafo 3º. Nas unidades de conservação do Distrito Federal, criados com a finalidade de preservar a integridade de exemplares dos ecossistemas que possuam características naturais peculiares ou abriguem exemplares raros da biota regional, é vedada qualquer atividade ou empreendimento público ou privado que degrade ou altere as características naturais. Artigo 296. Cabe ao poder público proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de extinção, as vulneráveis e raras, vedadas as práticas cruéis contra animais, a pesca predatória, a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Distrito Federal. Artigo 297.
os proprietários ou concessionários rurais ficam obrigados, na forma da lei, a conservar o ambiente de suas propriedades ou lotes rurais, ou a recuperá-lo, preferencialmente com espécies nativas. Artigo 298. As coberturas vegetais nativas existentes no Distrito Federal não poderão ter suas áreas reduzidas, salvo nos casos previstos em lei. Artigo 299. O Distrito Federal adotará políticas de estímulo ao reflorestamento ecológico em áreas degradadas, a fim de proteger encostas e recursos hídricos e de manter os índices mínimos de cobertura vegetal. Parágrafo 1º. Será estimulado o reflorestamento econômico integrado, com essências diversificadas, em áreas ecologicamente adequadas. Parágrafo 2º. O poder público promoverá e estimulará ampla e permanente arborização de logradouros públicos. Artigo 300. A prática do carvoejamento, visando a produção de carvão vegetal para fins industriais, é proibida no território do Distrito Federal. Artigo 301. São áreas de preservação permanente. Inciso 1º. Lagos e lagoas. Inciso 2º. Nascentes, remanescentes de matas ciliares ou de galerias, mananciais de bacias hidrográficas e faixas marginais de proteção de águas superficiais, conforme definidas pelo órgão ambiental do Distrito Federal. Inciso 3º. Áreas que abriguem exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção, vulneráveis, raros ou menos conhecidos, bem como aquelas que sirvam como local de pouso, alimentação ou reprodução. Inciso 4º. Áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural. 5º. Aquelas assim declaradas em lei. Artigo 302. São espaços territoriais especialmente protegidos, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes, de modo a preservar seus atributos essenciais. Inciso 1º. As coberturas florestais nativas. Inciso 2º. As unidades de conservação já existentes. Inciso 3º. Aquelas assim declaradas em lei. Artigo 303. O poder público criará sistema permanente de proteção, na forma da lei, que desenvolva ações permanentes de proteção, recuperação e fiscalização do meio ambiente, primordialmente para preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético contido em seu território, incluídas a manutenção e ampliação de bancos de germoplasma e a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Parágrafo único. É garantida a participação do Sistema Único de Saúde nas ações de preservação do meio ambiente, nos termos do artigo 207(10). Artigo 304. Compete ao poder público promover a conscientização da sociedade para a preservação do meio ambiente, conservação de energia e sadia qualidade de vida. Parágrafo único. O bioma cerrado, sua flora e fauna, bem como as relações ecológicas existentes e formas de conservação, preservação, manejo, ocupação e exploração, deverão receber atenção especial do poder público. Artigo 305. O Distrito Federal deverá manter mapa atualizado que indique as unidades de conservação e demais áreas de proteção ambiental de seu território. Artigo 306. Cabe ao poder público garantir à população o acesso sistemático a informações referentes a níveis de poluição e causas da degradação ambiental de qualquer natureza e origem. Artigo 307. Compete ao poder público instituir órgãos próprios para estudar, planejar e controlar a utilização racional do meio ambiente, bem como daquelas tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, contempladas também as práticas populares e empíricas, utilizadas secularmente. Parágrafo único. Com a finalidade de assegurar a prática e o efetivo controle das ações que objetivem a proteção do meio ambiente, o Distrito Federal deverá manter: inciso 1º, Subprocuradoria especializada em tutela ambiental, defesa de interesses difusos e do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e urbanístico, integrante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
Inciso 2º, delegacias policiais especializadas e unidades de policiamento ambiental integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, incumbidas da prevenção, da repressão e da apuração dos ilícitos ambientais, sem prejuízo das ações dos demais órgãos de fiscalização especializados. Artigo 308. O poder público regulamentará, controlará e fiscalizará a produção, estocagem, manejo, transporte, comercialização, consumo, uso, disposição final, pesquisa e experimentação de substâncias nocivas à saúde, à qualidade de vida e ao meio ambiente. Parágrafo único. São vedadas no território do Distrito Federal, observada a legislação federal. Inciso 1º, a instalação de indústrias químicas de agrotóxicos, seus componentes e afins. Inciso 2º, a fabricação, comercialização e utilização de substâncias que emanem o composto clorofluorcarbono, CFC. Inciso 3º, a fabricação, comercialização e utilização de equipamentos e instalações nucleares, à exceção dos destinados à pesquisa científica e ao uso terapêutico, que dependerão de licenciamento ambiental. Inciso 4º, a instalação de depósitos de resíduos tóxicos ou radioativos de outros estados e países. Artigo 309. Ao poder público incumbe, na forma da lei, implantar unidades técnicas preventivas, curativas e emergenciais, para atendimento a pessoas e instalações afetadas por emanações tóxicas ou quaisquer outras causas nocivas à população e ao meio ambiente. Artigo 310. O poder público disporá de laboratórios para análises físico-químico-biológicas, bem como incentivará e facilitará a participação da sociedade civil na apresentação de amostras de substâncias suspeitas de potencial poluidor, cuja análise terá resultados públicos. Artigo 311. As normas de preservação ambiental quanto à poluição sonora, fixando níveis máximos de emissão de sons e ruídos, de acordo com o local e a duração da fonte, serão estabelecidas na forma da lei, observada a legislação federal pertinente.